Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma edição especial sobre os direitos dos moradores de rua. Ao longo de quase uma semana e meia, nossa equipe percorreu praças, calçadas e viadutos para entender como vive essa população na capital. A reportagem do programa Extra Classe também escutou especialistas e quem mora nesses locais para conhecer um pouco mais da vida e dos principais problemas enfrentados no dia a dia. De acordo com a estimativa das Nações Unidas, cerca de 100 milhões de pessoas em todo o mundo se encontram nessa situação. Aqui em Belo Horizonte são quase 2.000 pessoas. Confira agora nesta reportagem especial. O último censo da população em situação de rua aponta um crescimento de 57% no número de pessoas nessa condição em Belo Horizonte. Os problemas familiares e o envolvimento com o álcool e as drogas lideram os fatores que levam homens, mulheres e jovens a morar na rua. Devido a problemas assim, familiares, né, porque haja visto sou divorciado, né, e isso de fato agravou assim, a minha estrutura, né, psicológica, né? Foi onde eu comecei a perambular, vamos dizer assim, pela cidade afora, né? E sem um objetivo, sem um método, né? Aí foi onde eu há mais ou menos cerca de 9 para 10 anos eu me estacionei aqui em Belo Horizonte. Eu estou nessa situação de rua hoje porque eu fui abandonado não só pelos parentes, que eles não ligam muito para mim. E eu perdi minha mãe matada, tá? Minha mãe morreu matada, meu padrasto matou minha mãe há uns tempos atrás, entendeu? E aí foi aonde, agora há 2 meses, eu perdi meu avô também. Meu avô morreu atropelado aqui na Vice-Presa aqui, né? Um carro de autoescolar passou por cima dele, atropelou ele, que era a única companhia que eu tinha, que são meus avós. Tem a minha avó que ainda é viva, só que ela está no poder dos filhos, né? Então eu não tenho casa, eu não tenho nada, né? E eu vim morar na rua. A falta de moradia e o desemprego completam os fatores que determinam esse fenômeno social. Ao todo, a cidade tem 1.827 indivíduos que ocupam calçadas, praças e viadutos, entre outros locais públicos, durante boa parte do dia. Eu nunca sonhei de ir para a rua, entendeu? Aí aconteceu isso, da dona do barracão ter pedido o barracão. Aí eu eu desesperei, sabe? Eu não sabia o que eu fazia, entendeu? Aí eu falei com ela assim, ó, então a senhora fica com os negócios tudo aí, né? Que é o fogão, cama, esses trem. E eu vou pegar só minhas roupas, a roupa da minha menina, e não sei o que eu vou fazer. E eu arrumei emprego aqui em Belo Horizonte, na Jacuí. Eu, o dono de lá, não dava 2 passagens, eu comecei a gostar do trabalho lá. E nós entramos em um acordo, ele pegou, me deu um lugarzinho para me ficar, e eu fui ficar lá durante 2 anos. Aí quando eu voltei ao meu estabelecimento, já tinha invadido a minha casa, né? E ocuparam minha casa e, portanto, eu fiquei com depressão, pedi para ser mandado embora e fiquei na rua. A população de rua é bem heterogênea, sendo que a grande maioria, cerca de 86% do sexo masculino, vários vindos do interior do estado ou de outros estados do país, mas há também muitas pessoas de Belo Horizonte, região metropolitana. O censo aponta que as pessoas vêm envelhecendo na rua, assim, a questão assim, tem tido muito mais idosos na rua, que é uma questão a ser pensada com mais seriedade também, e o tempo de permanência de vida nas ruas, que a média é de 8 anos, então é muito grande. As pessoas têm ficado muitos anos em situação de rua e isso dificulta a reinserção social delas. A Pastoral de Rua faz um trabalho de visitas, escuta e acolhimento.
São palestras, oficinas e fóruns, além do acompanhamento da trajetória de cada um que é abordado. Para esta educadora social, é necessário transformar números em atitudes para mudar essa realidade. A gente entende que é preciso pegar os dados, sobretudo os qualitativos, em relação ao trabalho e renda, em relação à educação. Tem uma pesquisa qualitativa que traz avaliação das pessoas em relação aos serviços e, a partir daí, qualificar os serviços que existem e ampliar, criando outras alternativas, como, por exemplo, uma defesa que a gente tem feito é da locação social, seria a moradia enquanto direito social desvinculado da questão da propriedade, que seria uma forma de facilitar o acesso e garantir, de fato, esse direito à moradia. Por mais de 10 anos, Samuel também sentiu na pele a experiência de não ter um lugar onde morar. Hoje, ele luta pelos direitos das pessoas em situação de rua. O morador de rua precisa ser tratado como ser humano, né, e não como uma peça, como um objeto que tem que ser cuidado. Ele não pode ser um número no relatório. Ele precisa ser uma pessoa que realmente deu passe, que teve a ajuda do Estado ou o apoio do Estado. O Estado não está ajudando ninguém, ele está fazendo o seu papel, mas onde o Estado tenha feito esse papel e o sujeito tenha realmente saído dessa situação. A gente precisa que a população de rua seja tratado com igualdade e com equidade, né, pelos gestores. Só dessa forma a gente acredita que não vai terminar com esse processo. O sistema que a gente vive, creio, não permite o mercado ter uma influência muito grande na vida das pessoas, mas eu acho que dessa forma a gente consegue amenizar, né, as dores dessas pessoas que vivem nessa situação sem nenhum direito, né? Desconhecem todo e qualquer direito. Tem pessoas aí que têm direitos previdenciários, direito de aposentadoria, que tem uma série de direitos violados e que, por estar na rua, não consegue chegar até onde ele poderia reivindicar esse direito. O fato de estar na rua é uma violação de direito, né? A rua não foi concebida para se morar, né? E aí, estar na rua é estar com fome, né? Estar na rua é estar sem banho, estar na rua é estar sem roupa, estar na rua é estar fora da escola, estar na rua é estar fora do mercado de trabalho. Então, estar na rua constitui uma grande violação, né? E o grande carro-chefe das violações dos demais direitos. Moradia, trabalho, alimentação, direitos assegurados pela Constituição, mas que muitas vezes precisam de orientação e apoio legal para serem realmente efetivados. No caso da pessoa em situação de rua, o caminho é a Defensoria Pública, que gratuitamente atende o cidadão com um olhar especial. Todas as atuações direcionadas a direitos humanos, seja essa da população em situação de rua ou todas as outras e de todas as instituições, elas dependem de uma sensibilidade, de um trato diferenciado com as pessoas. São pessoas que já vêm sendo discriminadas, agredidas e destratadas e que muitas vezes não sabem por onde começar, não têm ainda a noção inteira dos seus direitos e precisam desse atendimento diferenciado, um atendimento que potencialize a capacidade delas. Segundo a Prefeitura, o município mantém 900 vagas em albergues, abrigos e instituições de apoio, onde é feito o acolhimento das pessoas que estão na rua. Mas ao andar pela cidade, é possível perceber que as necessidades desses cidadãos vão muito além de um lugar para dormir. Ações simples do dia a dia, como lavar as mãos, tomar banho e cozinhar, ainda estão bem distantes para estas pessoas. A pior coisa que tem é você estar dormindo debaixo de uma marquise, sem coberta, às vezes, sem roupa, sem nada, e às vezes você não tem nem um sanitário para você usar, em praça ou em qualquer outro lugar. Todos os moradores de rua ainda sofrem com... A gente como se diz o outro, reprimido o tempo todo, né? Porque a gente é morador de rua, mas a gente não rouba, não faz uso de coisas tóxicas, mas mesmo assim a gente é discriminado como um todo.
tudo que um apronta, os outros levam a responsabilidade. O carro-chefe da nossa política é o serviço especializado em abordagem social, por meio do qual você tem técnicos com formação superior na área de ciências humanas. Essas pessoas abordam sujeitos que estão em situação de rua, muitas vezes caídos nas ruas, tentam estabelecer um vínculo com eles, construir com esse sujeito a sua história de vida e, a partir de então, construir caminhos que sejam de saída dessa condição, que pode ser um retorno para a família, pode ser um encaminhamento para o centro de referência da população de rua, onde ele pode tomar banho, lavar suas roupas, participar de oficinas, ter atendimento psicossocial. Ele pode, inclusive, ter encaminhamentos ali para retirada de segunda via de documentos, se for o caso. Mesmo diante de alguns avanços no atendimento da população de rua, ainda existem muitas reclamações em relação ao preconceito e discriminação por parte da sociedade e também de alguns agentes públicos. Nós temos uma demanda de ações de indenização por violação de direitos, seja por pessoas que agridem gratuitamente a população em situação de rua, seja por órgãos públicos, pelo desrespeito aos direitos básicos, desrespeito ao livre estar na rua. Então essas questões nos têm chegado, elas tiveram um agravamento nesse período de Copa, né? Questões de violação mais sérias, desde essa retirada compulsória de pessoas em situação de rua, retirando todos os pertences julgados recolhidos por caminhão de lixo, que nem foram apreendidos, que possibilitasse uma procura, uma retirada que se dá de uma forma violenta nesse sentido de desrespeitar os direitos, não de violência física. Se a população em situação de rua ou a população de uma forma geral criar no espaço público uma condição de moradia, ou seja, se estabelecer no espaço público com uma maloca, com uma barraca, colocar ali um sofá velho, um colchão de casal, um armário, um micro-ondas, como a gente já viu, a prefeitura precisa intervir. A garantia dos direitos individuais, ela prevalece a qualquer código de posturas. Uma sociedade que se organiza em prol de um desenvolvimento não pode esquecer quem faz parte dessa sociedade. Nós não podemos querer que a rua tenha uma beleza plástica e esconder todas as mazelas que a nossa sociedade tem. As pessoas, na maior parte dos casos, estão na rua por dificuldade de lidar com algumas questões psicológicas e familiares, por dificuldade de emprego, de inserção no mercado de trabalho, por uma vida, às vezes, que acaba sendo roubada pela droga. Então, a gente tem diversas situações, muitos adolescentes, porque são agredidos dentro da casa e buscam a rua. A rua chega a ser um lugar melhor do que a casa onde sofre agressão. São diversas as histórias das pessoas que estão em situação de rua. Uma rede de órgãos públicos e de entidades da sociedade civil, com participação ativa de lideranças dos movimentos da população de rua, tem apontado soluções para esse triste quadro desenhado nas grandes cidades. Da população, a gente tem o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que é um movimento feito e conduzido pelos próprios integrantes. Então, são essas pessoas muito politizadas, muito gabaritadas para falar da sua própria história, que estão sempre presentes, é fundamental, porque ninguém fala tão bem da sua própria história como quem a vive, né? Eu comecei a frequentar a pastoral, onde da pastoral eu comecei a frequentar o movimento da população de rua, né? E através disso eu entrei na política, junto nessa nossa luta pelos direitos da população de rua. Então hoje eu sou integrante desse movimento local, né? Eu já participei de uma marcha Brasília pelo movimento, onde que o nosso presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, assina um decreto, né, que é o 7.053, onde constitui a política nacional da população de rua. Então, isso para nós foi a grande vitória. Para este integrante do movimento nacional,
O caminho em busca de direitos começa com o conhecimento sobre a própria condição de cidadão. O primeiro passo que ela deve começar é ir conhecer os seus direitos. Ela esquece que ela deveria ter o suporte do Estado, que deveria garantir a situação para que ela não se encontrasse nesse momento difícil da vida. Qualquer pessoa pode procurar a defensoria. Se ela sentir algum direito violado ou mesmo se ela estiver querendo conhecer mais esses parceiros, saber o que existe, as portas da defensoria são abertas. No nosso caso, a Defensoria de Direitos Humanos, a gente trabalha com agendamento, às vezes basta ligar para a defensoria e agendar ou procurar a defensoria diretamente na Rua Bernardo Guimarães e agendar esse atendimento. A gente tem essa preocupação muito especial. E se o caso não for específico da Defensoria de Direitos Humanos, nós fazemos os encaminhamentos para os defensores competentes para resolver quaisquer questões. São muitas as dificuldades encontradas pelas pessoas que tiveram uma trajetória de rua. Noites ao relento, fome, frio e falta de perspectivas para o futuro. Mas também são vastos os exemplos de superação. Pessoas que perderam tudo, mas não desistiram de lutar. Todo um morador de rua que ganha um emprego, acho que ele pensa a mesma coisa que eu pensei no momento. Que estava num sonho que não acordou. Sabe? Você saber que você vai trabalhar, sabe? E você vai mudar um pouco a sua vida, que você estava na rua, que você vai ter uma casa, que você vai ter de volta à sociedade, entendeu? Então aquilo para mim foi um choque. Eu vou buscar, por minhas próprias forças, um meio de sair da rua. Arrumei um serviço, expliquei primeiramente, eu não omiti algumas informações da minha vida para poder conseguir o serviço, consegui, e nisso eu estou até hoje, pagando meu aluguel eu mesmo por meu próprio bolso, pelo meu suor, corro atrás como qualquer ser humano. Aos poucos, a permissão para sonhar é novamente concedida. O maior desejo é adquirir uma casa, né? E adquirir outra família, né? Pelo que eu já passei, e de eu estar em pé aqui hoje, ainda conseguindo reestruturar minha vida e querer programar novos sonhos para minha vida, eu acho que eu sou uma pessoa vitoriosa. Respeito e dignidade é o que muitos querem. Uma palavra de esperança pode fazer a diferença. Para mim, isso aqui é minha família, entendeu? Tem família, entendeu? Tem. Mas isso aqui é mais minha família ainda, entendeu? Eu queria que todo mundo nessa cidade visse a gente como a gente visse eles, como ser humano, como cidadão. Caminhando por meu lar, na estrada e tão só, meu coração quebrado, numa dúvida cruel, sem saber se o viver ou o morrer era a solução. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.